Bom, vamos iniciar então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os professores e professoras que se inscreveram, né, no projeto Observatório e Práticas de Formação Docente. Dizer que é uma alegria, uma satisfação, né, poder ofertar cursos de formação continuada na modalidade síncrona e assíncrona para docentes, especialmente do município de Quari, das redes pública, estadual e municipal. Dizer que é uma satisfação em nome da equipe que está envolvida no planejamento dessas ações, né, iniciar esse processo que começou no mês de janeiro, com o planejamento das ações, com os períodos de inscrição, com a captação de palestrantes e professores formadores. E, né, oficialmente estamos dando hoje largada a esse processo. Então, teremos ao longo dos meses de julho a dezembro formações que serão distribuídas em semanas específicas do mês, de acordo com o cronograma. Sempre lembrando que o cronograma ele vai estar sendo sempre permanentemente atualizado por conta de, porventura, alguma mudança de agenda que possa acontecer nesse processo, né, ao longo desses semestres, né? Mas, a princípio, nós planejamos para que ocorressem as formações e uma semana vaga para a realização das atividades. Então, geralmente vai ser assim, né? Um dia de palestra ou de mini curso e na semana seguinte uma atividade que será postada no Google Sala de Aula, né? E aí a gente vai seguindo, então, uma sequência de um cronograma, sempre respeitando as demandas dos professores que fizeram a inscrição, né? Porque a nossa intenção sempre foi ouvir quais são as demandas, né? Quais são os temas prioritários para que a gente pudesse estruturar, então, uma formação que viesse de encontro às necessidades dos docentes no seu percurso, né, formativo e também pensando na sua prática e na sua formação profissional. Então, hoje a gente inicia com o tema das práticas pedagógicas inovadoras e depois a gente tem uma sequência com outras temáticas. Eu sou a professora Karina, sou coordenadora do projeto PIBEX, docente da Universidade Federal do Amazonas, né? E uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento. Bom, vamos dar início então à nossa formação. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Tudo bem? Conseguem ver? Só me confirmem por áudio. Não apareceu aqui, professora. Ok. E agora? Apareceu. Perfeito, obrigada pela confirmação. Então, o tema de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente entende que sejam práticas pedagógicas inovadoras, né? Esse conceito de inovação, né, ele remete a sempre uma ideia
de estar trazendo algo novo para algo que já está instituído, né? E quando isso vem como uma demanda docente, né? E eu sou uma estudiosa do campo da história da educação, eu fico sempre lembrando do que sempre foi considerado inovador ao longo da história, né, da educação, e o que foi sendo colocado de lado e visto como tradicional, no sentido de ultrapassado e no sentido de que precisamos realmente recuperar outras competências, outras habilidades para o processo educativo, né? Então, pensando nessa questão da inovação, obviamente que a gente precisa pensar e refletir sobre que sociedade que nós vivemos hoje, né? A escola, ela se dá como uma extensão das necessidades que são sociais, né? E sempre houve uma responsabilidade colocada sobre a escola, sobre as instituições educativas, como se elas fossem as grandes responsáveis por dar conta de preparar os indivíduos para viver em sociedade, mas principalmente para se colocarem como sujeitos no mercado de trabalho, né? Trabalhadores e trabalhadoras. Então, a educação, né, ao longo da história, ela veio como essa mola ou essa ferramenta que viesse trazer, então, uma preparação, né, das pessoas para atuar em sociedade, mas muito mais atuar no mercado de trabalho, né? A gente pode tecer críticas a respeito disso, mas se a gente for analisar os documentos oficiais que nós temos, né, principalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com as várias modificações que ela já teve ao longo do tempo, a gente vai perceber que esse perfil, essa função social da educação, ela permanece sendo uma chave para a gente pensar, né, as práticas pedagógicas. Então, é importante que a gente analise também o quanto isso se modificou ao longo da história, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no conceito, né, de inovação, a palavra inovação, né, se a gente for fazer uma busca pela etimologia da palavra, que é quando a gente busca a origem das palavras, né, a gente vai lá no latim, né, e a gente remete à palavra innovare, né, que ela tem um significado muito específico, qual seja o significado de renovar e mudar, né? Então é uma junção do in, que na nossa língua é o em, né, e do novus, que na nossa língua é novo ou recente, né? Então seria colocar, né, essa renovação, essa mudança ou essa transformação em curso, né? Então vejam, é como se a gente estivesse pensando no momento em que a gente vai analisar as práticas pedagógicas atuais, nessa necessidade permanente de renovação ou de mudança ou de transformação ou de uma readaptação a uma necessidade que é social, né? E essa necessidade que é social, ela se dá porque, de fato, nós vivemos, né, em uma sociedade que ela é cercada por transformações. As coisas mudam o tempo todo, as coisas se renovam, né, cotidianamente, né? E aí a gente tem, então, a prática pedagógica, que é o ofício do professor, né? É um ofício exclusivo do professor, porque a gente está falando de escolas, né, de instituições de ensino, mas do educador em si, em que ele precisaria, então, compreender qual o movimento que ele precisa adotar no sentido de estar se preparando e se transformando e se renovando no sentido de atender a uma expectativa social, né? Então, a sociedade espera de nós, professores e professoras, também uma
conduta, uma determinada postura, né? Uma forma de ser professor e professora. Né? E essa forma de ser professor e professora, e a gente vai analisar, né, no bojo das transformações sociais e dentro da política educacional, se a gente for olhar para os documentos, né, esses documentos eles vão referir justamente a necessidade de estar preparando os jovens, os adultos, né, as crianças, para uma inserção social e também, mais tarde, né, aí a gente está falando já de pessoas em idade adulta, para a inserção no mercado de trabalho. Então, que tipo de conhecimentos, habilidades, que conjunto de saberes que são importantes para que a gente esteja melhor inserido na sociedade, ou que a gente consiga responder a uma necessidade, a um perfil na sociedade, né? E aí a gente recupera um pouquinho, e depois eu vou mostrar em qual obra que eu estou me baseando principalmente para dar essa formação, né? Que é de um livro chamado Metodologias Ativas para uma Educação Transformadora. Esse livro é de Bassic Moran, ele é de 2018, a edição, né? E ele vai falar justamente de como essas mudanças elas vêm colocando novas necessidades, novas formações para o professor, necessidade de formações diferenciadas, né? Necessidade de uma atualização, de um aperfeiçoamento no sentido da formação continuada, da formação profissional, né? Mas também pensando em que as nossas práticas enquanto professores e professoras precisam estar alinhadas com essa mudança ou a renovação que se espera da escola. E aí a gente pensa, a partir dessa reflexão, né, na pergunta que eu estou provocando e colocando para que a gente possa pensar hoje, né? Então, quais são os sentidos possíveis para pensar a escola e a educação nos tempos atuais, né? A gente está vivendo em uma sociedade em que as mudanças são muito rápidas, são muito aligeiradas, né? Os conhecimentos, as habilidades, os saberes que nós precisamos estar sempre atualizados, também eles vão mudando continuamente, né? Então, nesse sentido, a educação também se transforma, né? Nós estamos imersos aí numa chamada cultura digital, né? Em que as tecnologias digitais, a informação e da comunicação, desde o século XXI, vem impactando, né, as nossas relações, a nossa forma de ver o mundo, as nossas interações, principalmente, né? E a gente vê que a educação ela passa a ser também provocada a partir, né, da inserção, né, do nosso cotidiano, né, vinculado a essa imensa possibilidade enquanto tecnologias digitais, né? Então hoje a gente tem um celular que faz as vezes de um computador, né? A gente tem um tablet em que a gente pode carregar uma biblioteca inteira debaixo do braço, né? A gente tem a internet que nos conecta, né, com o mundo e com as informações que estão disponíveis. Nós temos hoje a inteligência artificial, né, que vai propiciar uma série de recursos diferentes também para nós, né, e que vai modificar também a nossa interação, né. Então, nesse sentido, o significado que a educação toma, ela se transforma também, né, porque a gente pensa que eu sou lá da década de 70, né? Então, no meu tempo de escola, eu lembro muito bem que para fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir à biblioteca, né? Biblioteca física e copiar, né? Fazer pesquisa em livros físicos e copiar à mão, né? Fazer aqueles trabalhos manuscritos, né? Hoje a gente não precisa mais disso, né? A gente não precisa nem sair de casa, né? Então, que sentido tem a educação e a escola? Sendo que os nossos estudantes têm no celular, muitas vezes, um conjunto de informações talvez muito maior do que eu consiga propiciar
entre quatro paredes de uma sala de aula tradicional, né? Então, a gente, na condição de professores e professoras, também precisa pensar, né, que os sentidos da educação, eles são diferentes. Então, é muito mais a gente perceber que o nosso papel enquanto professores e professoras passa a ser inserir os nossos estudantes no mundo digital, não que eles já não estejam inseridos, né, porque está cada vez mais comum a gente receber alunos e alunas que já têm, né, uma familiaridade com as tecnologias, né, eles já vêm para a escola cada vez mais cedo sabendo usar, né, esses recursos, mas muito mais, então, trazendo a necessidade da gente pensar o que fazer com esse conjunto de informações, como filtrar esse conjunto de informações, como perceber, né, se aquela informação que está sendo vinculada, né, num grupo de WhatsApp, num site, num blog, num canal de notícias, se é uma informação verdadeira ou falsa. Como identificar as fontes de pesquisa, né, diante desse conjunto de informações muito amplo que a gente tem na palma da mão, muitas vezes, né? Então, o sentido da educação nesse panorama atual, ele também se modifica, né? Ele também adquire uma necessidade da gente pensar que não somente na escola é possível adquirir conhecimentos, né? A escola é um ambiente em que a gente constrói os conhecimentos, mas não é o único, né? E cada vez mais a gente precisa entender, né, qual é o papel da educação nesse sentido, né? E principalmente o nosso papel enquanto professores e professores, né? Então, a partir dessa necessidade da gente repensar o significado da educação e o sentido que ela tem hoje, a gente começa também a ter a necessidade de pensar que possibilidades de desenvolvimento da prática pedagógica são possíveis, né? E aí a gente começa a refletir que nós precisamos também pensar em utilizar novas metodologias, né? Lembrando daquele conceito mais simples, né, da questão metodológica, né, que é o caminho entre o ensino e a aprendizagem, né? Então, que caminhos entre o ensino e a aprendizagem são possíveis, né, nessa sociedade hiperconectada, nessa sociedade em que nós estamos imersos, né, com as tecnologias digitais, da informação e da comunicação, que os nossos alunos, de modo geral, já vêm muito preparados, né? Eles acham, pelo menos, que vêm muito preparados, né, para fazer todo tipo de pesquisas, né, e para construir todo tipo de interações dentro da rede, né? E a gente precisa mostrar, inclusive, na escola, como que a gente se localiza, né, dentro dessa grande rede de informações que são disponíveis o tempo todo, né, por diferentes meios e de diferentes formas, né? E as metodologias que nós utilizamos em sala de aula também precisam passar por adequações, né? E é um pouquinho disso que a gente vai conversar também. Então, na medida em que nós entendemos que os sentidos eles vão se transformar, né, a gente vê que, inclusive, a arquitetura das escolas, obviamente que a gente não pode colocar isso como um padrão, né? Mas, assim, houveram e estão havendo modificações, inclusive, no padrão de disposição das carteiras, né? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente via uma carteira atrás da outra, né? O quadro na frente, o professor com a mesa disposta também ao lado do quadro. Isso ainda é muito comum, né? E não tem nenhum problema em ter esse formato, né? Mas, assim, por que a gente também não pensa em trabalhar com novas disposições, né? Inclusive das carteiras escolares, né? Então, nessa segunda mesa ali, a gente vê que as pessoas estão dispostas em um círculo, um quadrado, mas, enfim, uma pessoa consegue olhar para a outra, né? É um pouco dessa interação do olho no olho, né, que a gente vem perdendo também
com o uso das tecnologias, né? A gente está com o olho muito mais na tela do que no olho, o olho no olho, né? Mas na sala de aula, a gente pode pensar também em redimensionar essas interações, né? E aí, nessa terceira imagem, a gente já vê, né, um estudante ali, ou um profissional, enfim, fazendo uma reunião online, né, interagindo com pessoas por meio do uso de um dispositivo, né, por meio da rede de internet. Então, se antes a gente interagia, né, à distância, por carta, né, por telefone, sem ver ninguém, só ouvindo a voz, né, hoje a gente consegue ouvir a voz, a gente consegue ver as pessoas, a gente consegue interagir de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente, né, com o uso das tecnologias. Isso, até certo ponto, a gente vem percebendo, né, essas mudanças, né, incorporação de novas plataformas educacionais, né, muitos cursos estão aí disponíveis 100% online, né, o curso que nós estamos fazendo aqui, né, graças à tecnologia, ele é possível. Então, vejam, essas mudanças sociais estão trazendo uma força, né, quase que um cataclisma de mudanças, né, e a gente está tendo que se apropriar também disso, né. E aí eu gostaria de chamar a atenção naquilo que eu venho colocando enquanto potencialidade de ameaça, né. E aí a gente pode pensar, poxa, mas ameaça? Ameaça também, né, por quê? Porque, de alguma forma, a ampliação dessa rede, né, de interações com acesso a informações, ela também coloca para nós, né, uma série de problemas, né? A gente tem visto aí a questão do cyberbullying, por exemplo, né, que são violências que acontecem por meio das redes, né? Porque cada vez mais crianças e jovens, né, utilizam redes sociais, né, e não necessariamente têm um conhecimento ali para se proteger, né. Também a questão do acesso à informação, né, como eu falei antes, que não necessariamente é tão fidedigna, que não necessariamente é tão verdadeira, né, problemas com relação às chamadas fake news, né, notícias sem fonte. Então, tudo isso precisa ser incorporado também, né, pelas práticas educativas, porque não necessariamente os nossos jovens, as nossas crianças vão ter alguém que as oriente, né, a fazer uma pesquisa na internet, um site confiável, né, a não dar informações pessoais ao interagir com uma pessoa desconhecida, né, a não compartilhar imagens que possam remeter a que a pessoa saiba onde eu moro, saiba onde eu trabalho, né, a placa do meu carro, meu telefone pessoal. E a escola também passa a ser demandada, provocada, né, com relação a preparar esses futuros adultos no mercado de trabalho, também com relação a esses conhecimentos, né. Então, se de um lado existem muitas potencialidades, e a gente tem visto isso, principalmente agora com o uso da inteligência artificial, né, que é capaz aí de descortinar o mundo de informações, em que a gente pode também aprender com a própria inteligência artificial, mas também existem, né, ameaças no sentido de problemas, né, perigos, né, com relação a essa imersão, né, dentro desse mundo tecnológico e digital. Bom, pensando nisso, a gente precisa pensar também em currículo e metodologias, né? Então, se o currículo é essa expressão maior, né, dos saberes e dos conhecimentos que são saberes necessários à nossa prática social, né? Então, se o currículo é esse conjunto de saberes em que a escola precisa estar favorecendo a construção dos conhecimentos que são colocados a cada ano de escolaridade, a cada etapa da escolarização, a gente também precisa pensar numa reforma curricular, e essas reformas curriculares elas vêm acontecendo.
né? Com muitas críticas também, a gente pode tecer a elas, né? Porque na medida em que você inclui um conhecimento, uma disciplina, um saber, a gente está excluindo também, né? Porque não cabe tudo dentro do currículo, né? Então, na medida em que a gente também incorpora demandas que são demandas sociais, né? A gente também está deixando muita coisa de fora, né? E por isso que o currículo vem sendo esse campo de disputas, né? Tem vários autores no campo da educação que vêm discutindo o currículo como esse campo de disputas, né? Em que se disputa quais saberes são necessários à prática social, quais saberes entram na escola e quantos ficam de fora. Né? E a metodologia do professor, né, para lidar com essas transformações, com essa mudança, baseado também em todo o currículo que ele tem que dar conta. Né? Então, a gente sabe que quando a gente é docente, nós temos um plano de ensino, né, um plano de curso, que seja um planejamento anual, e a gente tem que dar conta, né, daquilo ao longo de um ano, de um semestre, enfim. E que metodologias a gente vai utilizar, né? Que metodologias estão disponíveis para que eu possa utilizar. Então, também é preciso que a gente entenda, né? Que muitas vezes, obviamente, que nós temos aí um conjunto de ferramentas digitais, um conjunto de recursos, né? Mas em muitas escolas, e eu sei disso porque eu saí recentemente da educação básica, né? Em muitas escolas a gente só tem o quadro, né? A gente só tem o canetão, o giz, né? Então, a internet é precária, às vezes tem um recurso ou outro, mas está quebrado, falta manutenção, as coisas não funcionam, né? Às vezes, para fazer uma aula diferente, eu tenho que trazer meu notebook de casa, né? Então, a gente sabe também que as condições infraestruturais, muitas vezes, elas impedem, elas dificultam o acesso, né? A que a gente possa fazer essas práticas educativas que sejam mais modernas ou mais integradas às novas tecnologias, né? Mas, mesmo diante dessa dificuldade, é preciso que a gente reconheça, né? Que esses novos sentidos que a educação vem trazendo, essas novas transformações para o campo da educação, né, que essa sociedade hiperconectada vem provocar, isso tem um potencial instrutivo, né? Isso forma, isso informa, né? Então, não se trata mais a gente negar uma realidade ou dizer, mas isso não é lugar da escola, né? Como algumas décadas atrás a gente via, né? Que quem tinha condições financeiras é que fazia um cursinho de informática, né? A dificuldade que era lá na década de 80, 90, de a gente comprar um computador, né? Porque era tudo muito caro, né? Então só tinha computador quem tinha um poder aquisitivo muito alto, né? A internet de escada, que caía o tempo todo, que tinha que ligar, que tinha que ter um telefone fixo, uma linha de telefone para conectar. Então, hoje a gente tem internet via satélite, né? Então, assim, houveram transformações que facilitaram a nossa inserção, né? Hoje a gente tem internet gratuita em vários lugares, né? Prefeituras, governos, né? Estão disponibilizando em alguns espaços, alguns ambientes também, internet gratuita para que as pessoas possam ter acesso, né? Então, houveram uma série de transformações. A gente não pode mais negar que isso existe. Ou de achar que, mas a escola tem que ser outra coisa, né? Não, os nossos estudantes estão vindo com o celular na mão, né? E muitas vezes eles ficam com o celular na mão enquanto a gente está dando aula, né? E o que a gente faz com tudo isso? Então, esses sentidos também que vão se transformar, né? Que tipo de aula que eu vou poder planejar a partir dos recursos que eu tenho, mas pensando, né, nessas novas demandas que são mobilizadas a partir do uso das plataformas digitais, né? Então, voltando um pouquinho, né, para o início ali do título da minha apresentação, falar de práticas pedagógicas inovadoras não é somente falar de uma mudança de postura do professor, ou de uma mudança metodológica, ou de uma mudança curricular. É também falar, né,
de como que a gente entende esse processo e como que a gente recebe esse estudante, né, que já vem aí com vários conhecimentos no sentido da interação das redes, saber usar o celular para mexer, já mexe no computador, né? As crianças muito pequenas que já estão aí assistindo vídeo do YouTube, que já conectam TikTok, que já tem conta no Instagram, né? Então, a gente vem, né, nesse mundo que está organizado, né, já com o pleno uso, né, das tecnologias digitais, e como que a escola, então, vem tentando dar conta, né, que parece que a gente está um pouco a reboque também, às vezes a sensação é essa, a escola tentando dar conta de como incorporar essa transformação toda que está acontecendo. E aí eu queria colocar, assim, alguns desafios, né, para a gente pensar nessa transformação da prática pedagógica. Então, a gente vai ter uma necessidade, né, de pensar a nossa prática e as mudanças que vão ser demandadas a partir daí, mas também pensar numa modificação também metodológica. Eu acho que esse que tem que ser a nossa reflexão hoje, né, dessa conversa. Então, assim, não é somente pensar que o meu estudante está vindo para a escola já com esses recursos, sabendo usar essas ferramentas, minimamente, né, tendo alguma noção, né, de como se portar nas redes sociais, como preservar, né, a sua segurança. Mas também essa mudança metodológica, ela vem no sentido de tentar, de alguma forma, superar uma metodologia tradicional, uma abordagem tradicional da escola, do ensino e principalmente da postura do professor. Em que nós tínhamos, né, no início da história da educação, uma pedagogia tradicional em que o professor era o centro do processo, né? Então, os alunos tinham que ficar quietinhos, ouvindo, né, o professor, em que o acesso à informação ele se dava pela leitura dos livros, né? Então, você precisava ser alfabetizado para ter acesso à informação, né? Vejam, hoje a gente vê crianças muito pequenas, né, com acesso à informação, mesmo sem serem alfabetizadas, né? E eu não estou falando daquela informação do cotidiano, né, daqueles saberes passados de pai para filho, daquela educação que se tem em casa. Estou falando de acesso à informação mesmo, né, a uma rede de informações. Né? Então, isso está vindo antes, né, cada vez mais precocemente, né? E nesse processo dessa pedagogia tradicional, a gente também via que, além da postura ser muito centrada na fala do professor, a gente tinha também a passividade dos estudantes. Então, se de um lado o professor era o centro do processo, né, os estudantes eles também estavam muito acostumados a chegar, né, sentar ali e simplesmente, né, deixar a aula rolar, né, fazendo as instruções que o professor passa, né, respondendo as atividades, enfim, mas muito passivos no processo, né, esperando tudo chegar para eles, né, a informação já está pronta, né, a aula já está organizada, os materiais já estarem todos ali. Então, essa necessidade de superar a abordagem tradicional, né, e a centralidade do papel do professor também é um desafio, porque quando a gente fala em práticas pedagógicas inovadoras, a gente vai colocar os estudantes no centro do processo. Né? E aí a gente pode pensar, mas isso já não estava lá colocado, né, nas abordagens construtivistas, socio-interacionistas, né, de Piaget, de Vygotsky, de Paulo Freire, né? Sim, isso também já estava colocado, mas com essa inserção tecnológica, isso se coloca de uma forma ainda mais aguda, né? Ainda mais radical. Né? E a gente precisa pensar, então,
também como desafio, eu coloco aqui como terceiro desafio, né, a construção de uma educação que vá oferecer condições de aprendizagem, né, mas em contextos de incerteza. Então, hoje, a gente aprende, né, em uma sociedade que está em mudança o tempo todo, né? Nós temos mudanças climáticas, nós temos mudanças de governo, nós temos mudanças relacionadas à organização social e política dos países, né? Então, não é aquela sociedade estática, né? Na verdade nunca foi, mas hoje a gente tem ainda mais a sensação de que nós estamos aí pisando em terra movediça, né? Em contextos em que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Ou alguém aqui esperava enfrentar uma pandemia como a gente enfrentou, né? Então, cada vez mais, né, nós estamos inseridos em uma sociedade que vai demandar essa preparação para a transformação permanente, né? Também pensar no desenvolvimento dos múltiplos letramentos. Então, hoje, a gente não pode mais falar do letramento na questão da alfabetização, né, tão somente, né? Ou da incorporação de conhecimentos que vão nos tornar letrados, né? Não só na nossa língua matriz, mas também letramentos matemáticos, enfim. Não somente esse letramento mais vinculado a uma disciplina, mas também, e mais especificamente, na questão do letramento digital, que é um pouco daquilo que eu estava falando antes, né? Ou seja, não basta somente saber navegar na internet, né? Não basta somente saber acessar um site, saber cadastrar um perfil numa rede social, né? Eu preciso aprender como navegar de uma forma segura, né? Eu preciso aprender como não expor os meus dados, né? Eu preciso aprender a me proteger, né? Então, esses múltiplos letramentos também vão demandar a questão do letramento digital, né? Que é uma necessidade cada vez mais aguda, né, desses últimos tempos. E nesse sentido do letramento digital, né, também a questão dos filtros, né, questionar as informações, né, que estão disponíveis na rede, né, e nesse processo, né, de hiperconexão, a gente precisa também preparar os nossos estudantes, e essa é uma demanda muito frequente com relação ao mercado de trabalho, né, a autonomia para a resolução de problemas complexos. Então, o que se espera hoje, né, de contextos profissionais aí diversos, que vêm demandando competências e habilidades dos profissionais para que eles se insiram no mercado de trabalho, é a resolução de problemas, né? Então, é você dar o problema para alguém e querer que se crie, né, uma série de soluções ou de possíveis soluções para aquele problema que foi apresentado, né? E nesse processo de resolução de problemas, muitas vezes, né, o nosso estudante tem que desenvolver um processo de pensamento autônomo, né? Pensar fora da caixinha, né? Pensar talvez o que nunca foi pensado, né? Fazer algo diferente, né? Muitas vezes, né? Então, nesse contexto de incerteza, né, a gente precisa também estar preparado para resolver os problemas que vão aparecendo, né? Além disso, a gente precisa pensar em como estabelecer uma convivência, né, entre os pares, entre as pessoas, porque nós vivemos numa sociedade que é plural, é diversa, né? E a diversidade ela vem sendo colocada cada vez mais como no seu potencial enquanto valor, né? E essa demanda pela convivência nessa sociedade que é diversa, né, precisa nos qualificar, né, para essa vivência e essa partilha, pensando na construção de uma sociedade justa e pensando na construção de uma sociedade que respeite a diversidade, que valorize a diversidade, né? Então, a convivência com quem é diferente de mim, que tem uma outra cultura, uma outra postura,
que fala uma outra língua, que vive uma outra realidade, também é colocado, né? No momento em que a gente está em uma rede que é global, né? Então, isso também se coloca como uma necessidade, né? Porque essa participação ativa nas redes, né, ela vai demandar também um compartilhamento de tarefas. Então, as empresas cada vez mais vêm requerendo dos seus profissionais esse movimento de compartilhar, né, experiências, a resolução de problemas precisa também ser compartilhada, né? Eu preciso trabalhar em equipe, eu preciso, ao mesmo tempo que ter autonomia, saber delegar também funções, né? A divisão de tarefas em grupo. Então, isso são desafios que vêm demandando aí uma mudança de postura também, no sentido de que a educação precisa preparar esses sujeitos para viver toda esse complexo mundo em que a gente está inserido, né? Bom, para falar de práticas pedagógicas inovadoras, a gente precisa deixar claro que isso não é uma novidade do nosso tempo, né? Do nosso século, da nossa década, né? Isso já veio sendo desenvolvido quando a gente fala em escola nova, né? Então, o escolanovismo que a gente aprende, né, nos cursos de licenciatura, né, todos os professores e professoras certamente já ouviram falar, ele não a escola nova, ela já vem vindo, né, como essa ideia desenvolvida por vários educadores, né? E eu estou destacando o William James, o John Dewey e o Eduardo Claparede, mas muitos outros, né, que vão trazer essa ideia de que a escola tradicional, a pedagogia tradicional, ela precisaria ser reformulada, né, ela precisaria ser atualizada. E a necessidade de pensar em novas abordagens metodológicas, né, e pensar principalmente na metodologia de ensino centrada na aprendizagem pela experiência, né? Então, quando a escola nova surgiu, principalmente como sendo uma alternativa à escola tradicional, ela veio trazer essa ideia, né, do aprender fazendo, aprender por meio da vivência, né? O professor ele trazia, né, práticas, vivências, situações, problema, né? E muito uso de informações, imagens, materiais concretos, né? Justamente para pensar, então, no desenvolvimento de uma aprendizagem muito mais interativa e que vá trazer a autonomia do estudante para o centro do processo, né? Então, a escola nova, ela veio trazer essa ideia de uma metodologia de ensino, né, centrada na vivência, na experiência, né, nos conteúdos práticos, e aí eram as aulas passeio, né, e saídas de estudo, ver na prática, né, aquilo que estava sendo ensinado, desenvolvido dentro das quatro paredes da escola, também trazer essas experiências dos estudantes, né, no sentido de também qualificar essas experiências e também valorizar essas experiências práticas, né, a vivência do estudante. E essa ideia do aprender fazendo, né, por meio da experiência, por meio da vivência, é um pouco daquilo que hoje a gente entende como sendo o germe ou a semente daquilo que a gente vai trazer enquanto necessidade de renovação da prática, né? Então, nesse processo, né, de reconstruir e reorganizar a experiência pelo estudante, né, e aí eu faço um recorte de uma citação de Dewey, vai justamente pensar, né, em como que eu posso reconstruir e reorganizar a experiência, né, balizado nos princípios da iniciativa, da originalidade e da cooperação. Então, vejam só, o princípio da iniciativa é o princípio da autonomia, né? O estudante ele precisa ser qualificado, estimulado
a ter uma iniciativa, a ser proativo, né? Desenvolver um pensamento que seja original, inovador, criativo, né? E o próprio princípio da cooperação também vem nesse bojo, no sentido de que eu preciso aprender a trabalhar e cooperar e trabalhar coletivamente, né? E a construir colaborativamente, né? Então, essa ideia lá da década de 50, ela vem sendo transformada também, desenvolvida, né? Então, só para a gente entender que isso não é tão novo assim, tá? E a ideia de Paulo Freire, né? Sim, Paulo Freire como grande educador brasileiro, né? Que criou um método de alfabetização e que propôs toda uma reformulação pedagógica das práticas, né? A partir da sua experiência, dos seus projetos de alfabetização de jovens e adultos, né? Essa educação freiriana, né, que a gente chama, é uma educação que é baseada nos princípios da Escola Nova, mas de uma forma ainda mais transformadora, né? Então, é uma educação baseada no diálogo, né? É uma educação dialógica, ela é participativa, ela procura conscientizar, né? Então, assim, não é somente eu pensar a minha realidade, mas é também me conscientizar, né, do meu papel enquanto sujeito, né, em uma sociedade, eu entender, né, o meu lugar dentro de uma classe, né, dentro de um gênero, dentro de um papel social que eu tenha, mas principalmente a partir da ideia de Freire, esse movimento de conscientização ele se dá com uma necessidade de a gente pensar uma transformação da realidade social, né? Então, a pedagogia freiriana, ela se mobiliza a partir da problematização, então, são questões, problemas, né, que precisam ser elaboradas, desenvolvidas e solucionadas, né, pelos estudantes, sempre baseado na realidade de cada um, de cada uma, do contexto social, né, de pensar como que a gente aprende essa realidade, como a gente entende o contexto social e político em que nós estamos inseridos, e pensar, então, em como podemos transformá-lo, né? Então, o próprio conceito colocado pela pedagogia, pelo escolanovismo, pela própria Escola Nova, né, com o seu conjunto muito amplo de pesquisadores e de pensadores, é muito mais pensar, né, nesse potencial que a educação precisa ter, né, no sentido de incorporar essas experiências, mobilizar novas experiências e mobilizar novos saberes por meio da experiência, né? Então, quando a gente pensa em práticas pedagógicas inovadoras, a gente precisa também ter uma noção em que nós precisamos voltar na história da educação e compreender que esse processo ele vem se dando ao longo das décadas, né? E que não é uma necessidade exclusiva aqui do nosso tempo, nos dias de hoje. E a gente tem, então, duas dimensões do ensino, né? A gente tem ainda a dimensão tradicional, né? Que é aquele processo de ensinar e aprender, sendo que eu ensino na condição de ser um transmissor de conhecimentos, que o aluno é uma tábula rasa, né? Que vai absorver esses conhecimentos, o professor é um passador de conhecimentos, digamos assim, né? Um transmissor, e que o aluno vai receber passivamente esses conhecimentos, e que um conhecimento construído, ele é um conhecimento acumulado, né? São saberes que vão se sobrepondo e se acumulando, e aí eu tenho, nessa dimensão do ensino, uma ideia de que eu sou um expertise numa determinada área porque eu tenho um conjunto de conhecimentos acumulados, né? Na outra dimensão do ensino, que é essa dimensão do ensino que a gente pretende instituir e que a gente vem conversando, o ensinar não é mais, né, essa transmissão de conhecimentos, né? O ensinar se dá muito mais como o significado de criar situações, né, situações, problemas,
principalmente para despertar a curiosidade dos estudantes, né? Então, se a gente for pensar nesse mundo hiperconectado que nós estamos, nessas múltiplas necessidades, e que muitas vezes o estudante vem para a escola e ele olha para aquele quadro, ele olha para nós e ele pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? O nosso papel enquanto educadores é muito mais despertar uma vontade de aprender sobre algo, né? Muito mais despertar a curiosidade de adquirir uma série de conhecimentos, até para compreender uma realidade desconhecida ou algo diferente, do que simplesmente essa transmissão de conhecimentos. Porque, na medida em que eu tenho acesso a muitas informações, né? Se eu pensar nesse ensino tradicional como sinônimo de transmissão de conhecimentos, o meu estudante ele pode questionar o que ele está fazendo na escola, né? Sendo que ele pode abrir um Google lá e colocar uma palavra-chave e ter acesso a tudo e mais um pouco, né? Então, é muito mais o papel do educador na escola hoje, é muito mais esse mediador da construção do conhecimento, mas também essa pessoa que vai motivar o estudante a aprender algo, né? Ou despertar a curiosidade para conhecer alguma coisa. E nessa dimensão do ensino, a gente tem a construção de um pensamento concreto. Nesse sentido, eu não estou falando que o estudante precisa ficar restrito ao pensamento concreto, né? Muito pelo contrário, nós sabemos, né, dentro das teorias de aprendizagem, que o pensamento concreto ele é um degrau para a gente construir o pensamento abstrato, né? Não estou falando disso, estou falando pensar o concreto no sentido da realidade social concreta, né? Então, ter como ponto de partida, né, a realidade social concreta. E a partir desse ponto de partida é que a gente inicia um processo de conscientização, né, da realidade para que ela seja questionada. Né? Então, a pedagogia freiriana, especialmente, mas não só, né, vem colocar essa necessidade, né, a conscientização, né, a consciência de quem eu sou, que lugar eu ocupo, e questionar, né, esses lugares sociais, né, questionar essa realidade, esse contexto em que nós estamos inseridos, né? E construir esses conhecimentos justamente com o potencial de transformar essa realidade. Então, não basta somente entender a realidade e questionar, mas também propor, né, saídas possíveis para a gente transformar essa realidade. Então, nessas duas dimensões do ensino, a gente vai compreender, então, o papel de nós pensarmos uma transformação das práticas, né? O que não mais iremos estar fazendo o nosso papel de professores e professoras se estivermos ainda baseados em uma prática que somente busca transmitir os conhecimentos. E aí, o que a gente tem, então, como desafios para a docência, né? Se a gente for pensar, então, em todo esse processo de transformação, eu preciso também pensar em compreender que todas as concepções educacionais, né, que foram elaboradas, né, em um determinado momento da história e que fazem parte daquilo que a gente chama história da educação e que muitas vezes foram essas concepções que balizaram a nossa formação inicial, dependendo de quantos anos a gente tem, de quanto tempo de magistério a gente tem, né, em qual década a gente foi formado, a gente precisa compreender em que nós precisamos também reinterpretar essas concepções educacionais, né? Porque elas foram determinadas em princípios que foram elaborados em contexto histórico, sociocultural, político e econômico muito diferente dos dias de hoje, né? Então, se a gente for pensar nas abordagens pedagógicas, abordagens metodológicas que foram instituídas como centrais, né, em um determinado período da história da educação, hoje a gente vai ver que muitas delas
precisam ser modificadas, muitas delas já estão sendo modificadas, né? Então, a escola tradicional ela não nos cabe mais, né, naquele modelo instituído, porque nós estamos em um contexto diferente, né? E nesse sentido, colocar também como desafio dessa reinterpretação dessas concepções, né, que nos educaram, é também o papel da formação continuada, porque para qualquer profissão, né, a gente não pode parar no tempo e ficar estagnado. Nós precisamos estar sempre buscando processos formativos, né? E é um pouco do que a gente está fazendo hoje aqui, né, nesse encontro, né? Então, se vocês se inscreveram numa formação continuada, por variados motivos, né, é porque vocês entendem da necessidade de estar em processo de atualização, né, com relação às formações e os saberes adquiridos, né? Porque estamos realmente numa sociedade que demanda, né, essa formação permanente, né? E a partir dessa ideia de reinterpretar as concepções educacionais e os princípios, né, da educação, a gente precisa também pensar e valorizar, né, o nosso potencial, né, porque nós temos autonomia docente, né? E a autonomia docente, aquela que vai dizer que o professor ele tem as condições, ele pode fazer diferente, ele pode criar novas atividades, ele pode criar, né, novas estratégias, ele pode utilizar novas ferramentas, né? Essa valorização do potencial do professor, né, também se dá no sentido de pensar essas diferentes práticas objetivando promover a experiência e a aprendizagem dos estudantes, né? Então, muitas vezes nós nos deparamos com turmas, com grupos, né, de estudantes muito diferentes uns dos outros, né? Eu fui professora há mais de 25 anos na educação básica, né? E cada turma é uma turma, né? Então, muitas vezes eu sou docente de uma disciplina específica, eu tenho um plano curricular para desenvolver, para dar conta, né? Mas eu preciso adaptar esse plano, essa metodologia, porque os estudantes são diferentes, as turmas são diferentes, os níveis de aprendizagem são diferentes, né? Então, essa ideia de potencializar e valorizar a autonomia docente é também no sentido, né, de garantir uma experiência e uma aprendizagem para os estudantes, né, que têm diferentes necessidades, diferentes vivências, diferentes histórias, né, que vêm de contextos familiares, socioculturais, econômicos diversos, né, e que se encontram numa escola, numa turma, uma mesma turma. Então, de que forma que eu vou também propiciar um espaço de ensino-aprendizagem em que eu vá dar conta de compreender essas necessidades distintas e plurais dos meus estudantes, né? Sempre objetivando a aprendizagem, né? O ensino sem a aprendizagem ele não tem valor, né? Eu preciso pensar e ensinar para que alguém aprenda alguma coisa, né? E eu sei que cada um de nós, né, tem esse compromisso, né? A gente fica muito frustrado quando a gente tenta ensinar alguma coisa para alguém e a pessoa não aprende, né? E a gente precisa, na condição de docente, né, refazer o caminho, reajustar a rota, né, para promover essa aprendizagem, né? Então, nesse sentido, né, de resgatar a autonomia docente e fazer com que o professor possa também valorizar a sua experiência, né, a sua expertise, no sentido de desenvolver as melhores práticas possíveis para o seu trabalho, nesse movimento, a gente não pode pensar em que eu vou adotar regras, né, procedimentos que precisam ser reproduzidos, né? Então, não é eu fazer um curso e estar habilitado a, né?
no sentido de reproduzir exatamente aquilo que estão me ensinando e que eu vou depois fazer no momento que eu estou na sala de aula, né? Não é uma receita de bolo que eu vou ter que aprender, em que eu vou fazer o passo a passo e vou chegar no resultado. Mas muito mais a mobilização de um esforço de criatividade, de criação, procurando reconstruir aí as atividades a partir do uso de novas ferramentas, de novas tecnologias, de novos recursos, né? E esse desafio de pensar, digamos que uma nova docência, né, para os tempos atuais, é muito mais um objetivo em que eu vou colocar como necessidade integrar e incorporar as tecnologias digitais e chamadas metodologias ativas, né? Então, seriam esses desafios que iriam mobilizar aquilo que a gente vai chamar hoje de uma prática pedagógica inovadora, né? Então, eu pensar no conjunto da história, da educação, né? Os princípios, os conceitos nos quais eu aprendi a ser professora, as abordagens pedagógicas e teórico-metodológicas nas quais eu aprendi, né, a ser docente, e nessa reinterpretação desses conhecimentos, nessa incorporação de novos saberes, né, mas principalmente valorizando a minha autonomia também e o meu conhecimento ao longo desse processo, né, a minha vivência, a minha experiência profissional, né. Então, essa vivência, essa experiência que me habilitaria a poder criar o novo, né, e reconstruir o meu processo de ser professor, né, a minha função professor, o meu sujeito professor, ele estaria mobilizado a ser reconstruído, a ser reconfigurado, né? E é um processo interessante do ponto de vista de que nós temos várias possibilidades, né, hoje de alguma forma incorporar as novas tecnologias, né, na escola. Então, minimamente, né, a gente tem alguns recursos disponíveis, né, e a gente precisa pensar em aproveitar também esses recursos, né. Muitas vezes a minha escola tem lá um projetor multimídia que eu não uso, né, tem lá computadores ou tablets ou mesmo algum tipo de plataforma digital e eu não exploro, eu não utilizo, ou porque eu não sei, ou porque eu me sinto inseguro, né? Então, esse processo também ele vai demandar uma construção interna de cada um de nós, no sentido de entender de que forma que a gente vai organizar também o nosso trabalho pedagógico a partir dessas diferentes necessidades, né? E aí a gente vai ter, então, como reflexão-chave, né, essa mudança de conduta, né, dos professores e das professoras. Então, não somos mais transmissores de conhecimento, nós somos mediadores do conhecimento. No momento em que nós entendemos o conhecimento como algo a ser construído, né? Então, a gente que precisa mediar esse processo de construção do conhecimento, né? Nós precisamos estar numa condição de sermos parceiros dos nossos estudantes na construção desse conhecimento, né? Então, não somos mais, ou não devemos mais ser vistos como centro do processo, né? Quem é que deve estar no centro do processo? É, de fato, o estudante e as relações que ele vai estabelecer, né? Conosco, com os colegas e com o objeto de conhecimento. Então, o processo de construção do conhecimento, ele se dá numa inversão, né, do centro do processo de ensino-aprendizagem, né, que era, tradicionalmente, o lugar do professor na sala de aula e que vai ser mobilizado agora em função dos estudantes, né, em função das relações, porque a construção do conhecimento ela se dá a partir da interação, né? Então, as relações que nós vamos estabelecer entre os pares, e no caso o educador e os colegas, né, no sentido de propiciar uma sala de aula, um momento de estudo, um momento de
problematização, o momento em que eu vou resolver uma tarefa, o momento que eu vou pesquisar um determinado assunto, né? Não é mais somente o professor que tem que trazer todos esses recursos, né? A gente vai depois ter uma formação específica sobre metodologias ativas. Eu vou falar, por exemplo, da sala de aula invertida, né? Em que não é o professor que traz, né, os recursos, né? No sentido de não é o professor que traz as informações, né? O estudante tem que trazer. Então, é uma inversão também desses papéis, né? Os alunos, eles não podem, nesse processo, né, de reconstrução do processo pedagógico, eles não podem estar mais numa postura passiva diante do ensino, né? E aí a gente vai pensar que desafios que são estabelecidos a partir de uma reconfiguração desse processo, né? Então, se não é mais o professor que está no centro, se é o estudante, são as relações que ele estabelece, inclusive com objeto de conhecimento, né? Eu preciso pensar numa reconfiguração do trabalho docente também, né? Então, o professor ele precisa se colocar de uma outra forma, na medida em que ele é um mediador, né? Esse parceiro que vai ajudar a construir o conhecimento. E aí, eu vou deixar um spoilerzinho da nossa formação no outro encontro, em que eu vou trabalhar especificamente sobre metodologias ativas, né? O conceito de Bassik e Mohan, em que eles vão falar que quando a gente fala de metodologias ativas, eu preciso pensar em um processo que vai englobar uma concepção de ensino e aprendizagem que vai considerar a participação dos estudantes, uma participação efetiva, né, na construção da aprendizagem. E aí o professor ele fica na condição de pensar ou de planejar diferentes formas, né, nos quais esses estudantes possam se envolver com o objetivo de aprenderem melhor, né, e principalmente respeitando o próprio ritmo, o tempo e estilo, né. Quando a gente pensa em que o nosso trabalho pedagógico ele se dá muito mais pensando em que cada estudante é único, né? Cada estudante tem as suas próprias necessidades, aprende no seu próprio tempo, tem uma forma de aprender que é distinta dos demais. As metodologias ativas, elas ajudam muito mais a oferecer os recursos necessários para que esse aprendizado ele se dê de uma forma mais igualitária, né, digamos assim, para que todos os estudantes de fato consigam aprender, né? Porque ele vai estimular muito mais a interação e a participação do estudante, no sentido de que ele vai ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Ele vai ser o corresponsável e, se não, o mais responsável pela sua própria aprendizagem, nessa perspectiva, né? Então, vou dar só alguns exemplos, tá? Mas, assim, isso vai ser objeto de uma formação específica que a gente vai ter, que o nome é Metodologias Ativas, tá? Aqui são apenas alguns exemplos, quando a gente fala de estratégias pedagógicas, quando a gente vai falar de metodologias ativas, né? Em que a gente vai ter, por exemplo, a problematização, a sala de aula invertida, a sala de aula compartilhada, aprendizagem por projetos, contextualização da aprendizagem, a programação, ensino híbrido, o design thinking, o desenvolvimento do currículo STEAM e a criação de jogos, né? A própria gamificação, né? Que a gente tem visto aí. Então, assim, são exemplos, não são os únicos. Quando a gente fala em metodologias ativas, existe um amplo leque, né, de ferramentas, de atividades que podem ser propostas. Aqui são apenas algumas, né? Mas, assim, a gente vai ter isso em uma formação específica, né? E a gente vai trabalhar cada uma delas de uma forma bem detalhada, né? Então, aqui é só um tira-gosto, né? Só uma ideia mais geral daquilo que a gente vai também compreender depois em um encontro formativo que vai detalhar aquilo que a gente vai chamar hoje de metodologias ativas, né?
Então, eu queria deixar meu contato à disposição dos professores e das professoras para compartilhamento de dúvidas, experiências, enfim, de todo tipo de interação, né? Além das nossas redes sociais do projeto, que nós temos um perfil no Instagram e um canal do YouTube, né? E um e-mail de comunicação específico do projeto, né? Quero deixar também o meu e-mail institucional à disposição para que a gente possa aí trocar informações e conversar, né? A partir também dessa troca de experiências que a gente pode ter no momento posterior à formação, né? Uma vez que é na modalidade assíncrona, né? Então, não necessariamente teremos pessoas interagindo no momento da formação, mas essa interação ela pode se dar em um momento posterior, né? Então, eu deixo à disposição o meu e-mail institucional para contato. Essas foram as referências, né?